E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias hoje, terminando esse período de reflexão sobre encontros com Emmanuel e tendo bem vívido em nossas mentes o que acabamos de ver com as crianças e com os adolescentes. E agora nós, adultos, vamos pensar um pouquinho a respeito disso também. No encontro que podemos ter com Emmanuel. Enquanto Jesus, o Emmanuel, estava caminhando por essa terra, ele teve vários encontros. E um encontro foi muito marcante para um homem da região de Gadara, a região de Genezaré. Um homem conhecido pelo mundo inteiro como o endemoniado de Genezaré. Imagina, cara, como é que é ser conhecido pela humanidade toda como o possuído. Era esse cara. Jesus chegou naquelas imediações de Gadara com os seus discípulos e estava percorrendo por ali. E logo que ele chegou naquela região, esse homem, provavelmente com doenças psiquiátricas sérias e atribuído a ele pelo evangelista Marcos, endemoniado. Ele já não morava em suas casas, na sua casa, ele estava zanzando, como temos muitos em nossa cidade também. Tinha como seu lugar de descanso sepulcros, porque eram cavernas onde davam uma certa proteção para a noite. E o Evangelho narra que ele se cortava. Em outro Evangelho diz que ele se jogava em fogueiras. E quando Jesus aparece nessa região da Judéia, esse homem começa a gritar, e o evangelista atribui aos demônios que estavam com ele, começa a gritar dizendo para Jesus que não os expulsasse daquela região. E Jesus, pela primeira vez, começa a conversar com aqueles tais demônios que estavam dentro daquele sujeito. Ou com aquele sujeito que talvez tivesse múltiplas personalidades. E começa a conversar com os garotos lá de dentro dele, com aqueles seres estranhos. E os seres perguntam a Jesus se Jesus permitiria que eles fossem para alguns porcos. E Jesus diz, tudo bem, vai para os porcos, e 2.000 porcos se jogam de um precipício e os donos dos porcos saem correndo para avisar toda a cidade. E é neste lugar que nós nos encontramos quando lemos Marcos 5,15. Se você tem a sua Bíblia com você, abra aí. Marcos, capítulo 5, versículo 15. Diz assim, a narrativa de Marcos. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em pleno juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu. Mas disse a ele, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis e quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. É interessante que quando Jesus encontra esse homem, esse garoto, Jesus transforma a vida desse homem por completo. Eu não vou entrar aqui em discussões que eu acredito serem completamente vãs e sem sentido, se esse cara tinha realmente demônios, ou se ele, porventura, tinha múltiplas personalidades, esquizofrênico ou qualquer outra doença psiquiátrica. Eu não preciso entrar nesse detalhe. Mas a realidade é que esse homem padecia de algo profundo que fazia com que a sua vida fosse impossível de viver funcionalmente. Esse homem não conseguia mais transitar comumente pela sociedade. A vida dele estava tão precária que ele era excluído de todos os aspectos da sociedade. Ele já era um zumbi, um morto-vivo. E eu não sei você, para acharmos alguém assim, como cheio de espíritos malignos, é um passo.
E a realidade é que quando Jesus fala com aqueles demônios, os demônios vão para a manada de porcos e os porcos se precipitam. E esse talvez tenha sido o maior problema de Jesus naquele dia. Não a transformação da vida daquele sujeito, mas porque Jesus, em libertar aquele homem, afetou o mercado daquela cidade. Vocês conseguem notar que quando Jesus expulsa os demônios para aquela manada de porcos, 2.000 porcos perdidos em um dia é motivo de se expulsar alguém de uma cidade. Mas quando vem a cidade toda para ver o que Jesus havia feito, para ver o que aquele encontro com Jesus havia feito na vida daquele homem, eles encontram alguém que já não vivia em sociedade, era excluído de todas as coisas, tentava se flagelar, se machucar e morava com corpos em sepulcros, sentado, conversando coerentemente com Jesus, vestido e participando do que estava acontecendo. Um homem completamente mudado. As pessoas, quando viram isso, ficaram atemorizadas. Provavelmente porque viram que Jesus transforma. A pior das espécies dos homens. Até os demônios o obedecem, diz um dos evangelistas. Outro diz, em outro momento, que homem é esse que os céus e as águas o obedecem? Eles veem que Jesus tinha poder para transformar. Mas a cidade como um todo, quando vê que Jesus transforma aquele homem e fez com que eles perdessem 2.000 porcos em um dia só, implora que Jesus os deixe. Muitas vezes nas nossas fantasias de Natal, nós não toleramos o Jesus verdadeiro. Porque o Jesus verdadeiro vai mudar as nossas vidas. O Emanuel, quando é encontrado por nós ou quando ele nos encontra, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas quando Jesus nos encontra, ele altera quem somos. Ele altera nosso sistema. E às vezes quando Jesus começa a fazer mudança nas nossas vidas ou nas nossas relações, nas nossas famílias, na nossa comunidade, na nossa sociedade, é mais fácil e mais tolerável pedirmos que Ele nos deixe. Porque não dá mais para viver como era. Depois de um encontro com Jesus, a novidade de vida é a única realidade possível. Ou, talvez pedir que Ele deixe e vá embora. Nós estamos bem acostumados a natais cosmeticamente estéticos. Sem um tostão nas contas, nós usamos os nossos cartões de crédito para dar presentes a pessoas que não abraçamos há muito tempo. Para fazer uma grande ceia para ter pessoas em nossa casa que provavelmente passamos o ano todo falando mal. E decoramos as nossas casas celebrando o nascimento de Deus conosco. E quando esse Emanuel começa a se sentir confortável em nosso meio e a dizer, árvore de Natal um pouquinho mais para cá. Ou então, não, tira isso. Isso não serve. Ou, você já pensou em convidar aquele? Aí nós começamos a dizer, como os habitantes daquela cidade, Jesus, com todo respeito, nós sabemos que Tu és Senhor, Emanuel, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mas não muda nada não. Sai da frente. Porque aqui Tu não és bem-vinda. Foi isso que aquela cidade toda fez. As mudanças que Deus trouxe através de Jesus Cristo para aquela cidade foram mudanças tão drásticas que não só chocaram a cidade, porque, afinal de contas, um que era um zumbi se torna humano novamente e, como consequência disso, 2.000 porcos. A economia da cidade quebrou, Gregory. Jesus não era bem-vindo.
Mas para aquele antigo ex-endemoniado, agora a vida dele passava a ter sentido. Passava a ter tanto sentido que quando Jesus, obedecendo a cidade, começa a sair, ele chega a Jesus e diz: como é seu nome mesmo? Provavelmente Jesus disse: eu sou Jesus de Nazaré, filho de José. Ele diz: eu posso ir contigo porque eu nunca tive vida desse jeito. E a resposta de Jesus é um tanto quanto decepcionante para aquele jovem. Jesus diz: não, você não pode vir comigo. Mas faça o seguinte: vá de volta para sua família e para a cidade e conte tudo o que aconteceu com você. Aquele jovem, naquele dia, passava a ter uma história de Natal sua. Ele não tinha nada que fazer do lado de Jesus, seguindo o ministério de Jesus. Ele tinha agora uma história de um encontro pessoal e real com o próprio Deus. E o texto que lemos diz que ele foi até Decápolis e passou a anunciar o que lhe havia acontecido. Ele teve um encontro genuíno com Emanuel. Eu acredito que nessa história nós aprendemos duas coisinhas, bem simples, mas muito profundas. Que quando nos encontramos com Emanuel, as nossas vidas são transformadas. Durante todo este ano, e este é o último domingo de nós estarmos juntos como comunidade, mas durante todo este ano eu sentei com vários de vocês da comunidade viva. Vários. E muitos outros nós não sentamos, nós simplesmente oramos juntos. Outros, eu orei por tabela, por ver que você estava com o rosto um tanto quanto acabrunhado, baixo. Mas aqueles com os quais eu conversei, muitas das nossas conversas tinham a ver com: sim, eu tive um encontro com Emanuel, mas eu não quero que ele mude isso. Porque isso aqui é parte de quem eu sou. Aquele cara que foi transformado por Jesus nessa história, parte de quem ele era, então, até mesmo como sua identidade, era endemoniado. Eu não sei qual é o apelidinho que botaram em você por você ser quem você é. Talvez seja o adúltero. Eles colocam esses apelidos na gente, né? Ou talvez o afeminado. Ou talvez aquele que não tem caráter. Talvez essa seja a sua característica. Talvez muitos de nós, por termos um pouco mais de dinheiro, sejamos identificados por outros como os corruptos. E talvez isso seja a dura e pesada verdade. Talvez sejamos os iracundos, ou os infiéis, os mentirosos, os maledicentes. E como aquele menino, endemoniados. Jesus chega à cidade e começa a mexer na nossa vida, e muitas vezes eu vejo que nós dizemos a ele: não, Jesus, de boa, Natal é lindo, mas ali, aqui não. Mas o encontro genuíno com Jesus transforma. Certa vez, um dos discípulos de Jesus, perguntou como se reconheceria aqueles que estavam com eles, e Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Paulo, ouvindo isso, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a história do Natal. De encontros significativos com Emanuel, que transformam a vida de tal forma a pessoas não serem mais identificadas com o que lhes era comum, mas a serem transformadas totalmente em novas criaturas, novas pessoas, de zumbis mortos vivos para vivos. Jesus transforma. Olhe bem para mim. Se você afirma caminhar com Jesus e a sua vida não mudou,
busque-o novamente. Porque a mensagem do Natal, o Evangelho, a história do Emanuel, é de pessoas que o encontraram e suas vidas foram transformadas. Completamente. O segundo ponto, além da transformação, Jesus não se encontrou com as pessoas aqui para que as pessoas o tivessem como um guru. A mensagem do Natal não é a do nascimento de um guru. Jesus não foi esse tipo de mestre. Muitos mestres da antiguidade tinham a sua escola filosófica, e então muitos seguiam a escola filosófica daquele homem. Nós podemos citar vários religiosos e filósofos que tiveram a sua escola filosófica e atrás dele muitas pessoas seguiram. Com Jesus muitos seguiram, mas com a palavra que Jesus traz a esse jovem, dizendo: não me siga, não venha atrás de mim, mas faça o seguinte: conte a sua história do encontro com Deus. Muitas vezes nas nossas experiências bem religiosas, nós buscamos seguir, nós buscamos ir atrás de pessoas ou até mesmo do próprio Emanuel, e meio que despersonalizados, seguimos aquele guru para que nos diga onde andar, como andar, com quem andar e o que fazer. E a palavra para esse jovem ex-endemoniado é: meu jovem, o que eu precisava fazer com você eu já fiz. Você já tem nova vida. Você já encontrou Emanuel. Vai e conte a sua história do encontro com Emanuel. Isso me faz pensar sobre várias outras histórias de encontro. Uma daquela mulher pega em adultério, que Jesus encontra e diz, em vez de vem e fica comigo, diz: vá e não peques mais. Imagina a história que essa mulher contou depois desse fato. Ou aquela outra mulher chamada de samaritana, que quando Emanuel a encontra na beira de um poço, ela corre para a sua cidade e diz: eu acho que eu encontrei o Messias, venham comigo. E ela traz então muitos atrás de Jesus, e ali a cidade inteira tem um encontro com Emanuel. Qual é a história que você tem para contar do seu encontro com Emanuel? Porque às vezes contamos histórias tão distantes de nós que parecem lendas. Às vezes a nossa experiência com Deus, de encontro com Ele, é tão distante que parecem mitos. Qual a sua história de Natal? Você tem uma? Eu acredito que até o fim de sua morte, aquele moço de Gadara, moço de Genezaré, contava essa história pelo menos uma vez por ano para sua família. Talvez na época do Natal, não 25, talvez não houvesse um dia específico, mas quando se juntava a família, provavelmente na Páscoa, quando eles iam comer aquele cordeiro por serem de cultura judaica, ele sentava e falava: olha, a história do nosso povo é muito legal, mas deixa eu te contar uma história que não aconteceu com o nosso povo, mas aconteceu comigo. Certo dia eu estava caminhando, me batendo todo, me jogando nas fogueiras, e chegou um homem e eu simplesmente acordei. A minha vida mudou completamente. Eu não vivia mais e passei a viver. O nome desse homem era Jesus. Eu não sei onde ele anda agora. Dizem que ele foi crucificado, dizem que ele ressuscitou, mas eu sei que quando ele falou comigo e eu o encontrei, ele me encontrou, a minha vida foi transformada. Você tem uma história assim? Você consegue lembrar quando você era o infiel, o adúltero, o mentiroso, o desenfreado, a ira? Quando você era tudo isso, e você teve um encontro genuíno com o Emanuel,
e de um zumbi você passou a ter vida e passou a ter uma história. Esse domingo, como o último domingo do ano, as crianças e os adolescentes contaram histórias para nós. Muitos deles, até novinhos, têm histórias com o Emanuel. Outros terão os seus encontros. Minha pergunta, que não redundará em você vir aqui à frente, nem levantar as suas mãos, nem fazer gesto nenhum, mas uma pergunta para reflexão. Você já teve algum encontro com o Emanuel? Porque a beleza da mensagem do Evangelho é que nós não temos um Deus longe lá no céu que não se importa conosco. Não. Nosso Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse é o nosso Deus. Natal é um bom momento para encontros. Pessoas vêm de todos os lugares. Pessoas viajam do sul, sudeste, centro-oeste, ou você talvez viaje para o nordeste para encontrar família. Eu gostaria de desafiar você a ter outro encontro este ano. Se ainda não teve um encontro com o Emanuel, que você encontrasse o Deus vivo revelado em Jesus Cristo. Porque Ele continua entre nós. Os nossos irmãos católicos têm um dizer que sempre que é repetido, me inspira demasiadamente. Logo após o padre dizer algumas palavras, todo o povo diz, Ele está no meio de nós. Você sabia que isso é uma grande verdade que talvez a igreja evangélica tenha perdido há muito tempo? O Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. Ele está caminhando ao nosso redor, tendo encontros. Vez ou outra, um mendigo na Missão Vida encontra com Ele, e de mendigo passa a ser homem. A Ele é trazido dignidade, vida, nova vida. Adúlteros são transformados em fiéis. Mentirosos aprendem a ficar calados. Eu gostaria de desafiar você a fazer do Natal um Natal de encontro. Um Natal em que você possa celebrar nova vida. Como os meninos falaram, um Natal contextualizado à sua história. Um Natal que talvez na ceia, já agora, dia 24, ou talvez no dia 31, você possa dizer, gente, eu sei que vai parecer meio brega. Eu não quero parecer piegas, mas, cara, eu encontrei Jesus. E permita-se ser brega. Valdir Soriano está na moda. Permita-se. Permita-se parecer real. Dizendo, não, gente, vocês não estão entendendo. Finalmente eu entendi que Deus não está aqui para me condenar, mas há muito tempo atrás Ele entregou o seu Filho para me salvar. Porque essa é a história do Natal. E não há nada que Ele não possa transformar em encontros genuínos com Ele. O grupo de adoração vai logo chegar aqui à frente. Eu gostaria até de convidá-los. Podem vir aqui pela frente mesmo. E nós vamos cantar uma música da época do Nelson Matias. Na época que o Nelson Matias dirigia os grupos de adoração lá em São Paulo. E um trecho dessa música diz, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? E essa é a pergunta que eu faço a você. Quem é Jesus para você? Para uma grande parcela da humanidade, Jesus é não somente o Salvador da humanidade, mas Ele é o Senhor de suas vidas. E no momento em que já estamos maleáveis a pensar
no que Deus fez por nós, porque toda a nossa sociedade para contemplar a manjedoura. Eu gostaria de dar a oportunidade a você, de aí onde você está, ter um encontro genuíno com Ele e celebrar esse encontro. E permitir que Ele venha transformar a sua vida por completo. Como a experiência do jovem, de endemoninhado a um homem são. Eu acho que não há diferença tão grande. E esse é o tipo de transformação que Jesus de Nazaré faz há milênios. Você não precisará vir à frente. Aqui na Comunidade Viva a gente não faz isso. Você não precisa ficar de pé nem levantar a sua mão. Mas que tal hoje você gravar na sua agenda o dia em que você encontrou Emanuel? Um dia em que você talvez tenha descoberto de que Deus não está longe e distante, completamente alheio à sua realidade, mas é parte presente da sua história. E hoje você passa a ter uma história com Deus homem, uma história com Deus vivo. Essa é a história do Natal. Que Deus nos abençoe a não somente ouvirmos histórias, mas a construirmos as nossas dos encontros que nós temos com Emanuel. Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Tudo Ele
teve com pessoas pelas quais Ele fez algo, transformou vida. Essas pessoas chegavam a outras para contar daquilo que havia acontecido, e as outras pessoas ficavam meio assim, com aquela interrogação na cabeça, assim: hein? Sério mesmo? Não, não pode ser. Eu te conheço. Você era cego. Não era para você estar vendo. Ou, com o caso da nossa história hoje, você era um cara meio doido. Eu imagino a mulher adúltera voltando para casa, tendo que voltar para casa, e dizendo: acabei de conhecer um homem. Não, não é o que vocês estão pensando. Esse homem transformou minha vida. Talvez para você que não tenha tido um encontro com Jesus ainda, essas histórias pareçam todas meio maluquice. Coisa de doido. Eu gostaria de dizer para você que é sim. Porque uma vez que somos transformados do que éramos para o que somos, nós ficamos um tanto quanto loucos. Porque passamos a ver as coisas como Jesus. E aí, momentos de dificuldade, às vezes, são momentos de contentamento, de alegria, como o Tiago diz. Considere motivo de grande alegria passarem por dificuldades. Isso é coisa de doido. Ou talvez nós confiarmos em Jesus quando Ele diz: no mundo vocês vão ter problemas, mas tenham boa coragem, eu venci o mundo. Gostaria que nós terminássemos este ano tendo momentos de entrega de vida a Emmanuel. No final do ano, ali no 31, muitas pessoas vão fazer oferendas para várias entidades, não irão? Vão. É parte da cultura afro-brasileira, parte da cultura na qual nós estamos inseridos. E muitas vezes nós não temos oportunidade de entregarmos as nossas próprias vidas ao Deus Todo-Poderoso. E genuinamente fazermos isso um compromisso de vida ou uma renovação de vida. Muitas vezes deixamos de reconhecer o senhorio dele sobre nossas vidas. Deixamos de reconhecer quão pecadores somos e como ele é Salvador e somos dependentes dele. Eu gostaria que esse fosse o nosso momento. Por estarmos completamente conscientes que Deus está conosco. E daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está em nós. É um momento que podemos não só agradecê-lo por fazer parte de nossas vidas, mas se ainda não é essa a nossa realidade, nos entregarmos a vida a Ele. E agora considerá-lo Senhor, dirigente de nossas vidas, e assim vivermos. Se você deseja fazer esta oração comigo, e não é nada religioso, não é um papo que vamos bater com Ele, eu a farei de joelhos, não porque é uma posição mais contrita ou nada assim, mas parece que quando nós nos posicionamos de algumas formas, algo muda em nossa cabeça, não muda em Deus. Deus não precisa de alguém de joelho, de pé, deitado, prostrado, como for. Mas algo muda em nossas cabeças. Na antiguidade, súditos se prostravam e se ajoelhavam diante do seu rei. E esse é o movimento. Nós não estaremos juntos dia 31, e muitos de vocês gostam de fazer isso na virada do ano, porque é a hora que a gente pula as 3 ondinhas. Nós não precisamos fazer isso na virada do ano, nós podemos fazer isso hoje. E será uma oração de entrega. Então eu gostaria que você fizesse isso agora mesmo. Se você pode, se não, você pode ficar do jeito que você está. Não se sinta constrangido. Muitos de nós, como eu mesmo, não posso me ajoelhar com os 2 joelhos, somente com um. O outro joelho não permite. Mas eu gostaria que você tomasse um tempinho para que esse momento seja um momento genuíno entre você e Deus conosco, Emmanuel. E talvez você nunca tenha batido um papo com ele, talvez seja um papo até constrangedor agora, quando 2 desconhecidos se encontram, às vezes o papo é tanto quanto constrangedor. É um papo meio que
Oi, tudo bem? Sou eu. Sou eu. Tu sabes quem eu sou, Senhor. Tu sabes que essas histórias, muitas delas são as minhas. E, Senhor, tanto eu quanto o Senhor sabemos o quão pecador eu sou. Mas, Senhor, todos os que Tu encontraste tiveram suas vidas transformadas e eu preciso ser transformado. Eu quero viver. Eu quero viver uma vida que eu não sei nem o gosto que tem. E por isso, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E a partir de hoje, 18 de dezembro de 2016, Tu és meu Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero que Tu escrevas a minha história. A minha história escrita até hoje tem sido bem difícil. Eu sei que minha história continuará sendo uma história de lutas. Mas, Senhor, eu te peço que, como meu Senhor, Tu passes a escrever a minha história em conjunto comigo. Porque a partir de hoje, a minha vida está em Tuas mãos. Porque eu sei o sentido do Natal. Eu sei que Tu não estás distante como um velho sentado num trono, mas Tu és presente na minha vida. Obrigado pelo Natal. Esse Natal será diferente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu espero que essas próximas 2 semanas sejam semanas de reflexão, semanas de celebração. E se em algum momento for necessário auxílio, papo, encorajamento, que você faça isso. Você não precisa de gurus para seguir. Você pode ir em qualquer lugar, debaixo do chuveiro, para que as lágrimas se tornem um com a água, ou na sua cama, ou até mesmo na sala de casa. Às vezes as casas são bem silenciosas, né? Quando você está sozinho lá dentro. Você pode simplesmente, onde você estiver, ter papos intensos com Emmanuel. Porque Ele não só está lá, mas está interessado em interferir e participar da sua vida com você. Basta você convidá-lo a estar com você. E nós temos histórias atrás de histórias, de relatos, de pessoas que têm caminhado ao lado dele e têm vivido isso. Mais uma vez, Feliz Natal. Para aqueles que são membros da comunidade Viva, nos próximos 2 domingos nós não temos reunião. E se o seu desejo for dar a sua contribuição, como você faz como membro da comunidade Viva todos os meses, você receberá por WhatsApp ou mensagem no seu aplicativo o número da conta da comunidade Viva, para que você, se desejar, faça a sua oferta
ou dê o seu dízimo com depósito bancário, visto que não vamos ter reunião. Mas se você desejar fazer isso no dia 8, não há pecado nenhum em você esperar até o dia 8. Mas lembre-se do seu compromisso como membro da comunidade viva. Mais uma vez, Feliz Natal, um ano novo cheio da presença do Emanuel em nossas vidas e em nossas famílias. E dia 8 de janeiro estaremos juntos novamente aqui. Até ano que vem.